Em seus pensamentos, o vice fala que suspeitava que o prota não era normal, mas nunca imaginou que fosse tão forte. Ele diz que está com calafrios e que em 1 milhão de anos ele esperaria que o prota tivesse aprendido esgrima até esse nível. Fala que no fim, a vontade e o espírito da seita celestial do norte foram passados com sucesso para o Jin Wuvong. Não pode acreditar que ele estava escondendo seu poder esse tempo todo. Ele se lembra da voz que falou com ele naquela vez e chega à conclusão de que foi o prota quem o iluminou naquele momento. E se pergunta por que ele faria aquilo por ele. O Jin se levanta e começa a andar. O vice se pergunta para onde ele está indo e quais são seus planos. O prota olha na direção dele e diz que se ele pretende matá-lo, agora é a hora certa, e pergunta por que ele está hesitando. Ele sai meio constrangido. Passa um tempo mostrando o vice com uma roupa de limpeza e cansado. Aí mostra o que ele fez a noite toda. Ele empilhou os corpos e colocou madeiras também, e colocou fogo em tudo. Vendo os corpos queimados, ele segura firmemente sua espada com raiva. O prota sai do que sobrou de uma casa e o vice estava esperando por ele. O vice diz que ele finalmente saiu depois de 5 dias e pergunta o que ele está fazendo. Diz que pelo menos ele está vivo. O prota está procurando alguma coisa. O vice pergunta o que é. O prota estava procurando a pedra que o Sr. Wang trouxe para ele. Se lembrem dessa pedra, é importante. O prota a coloca em um pano e amarra nas costas, vai andando e para na frente do vice. O vice pergunta se ele já está indo embora. Ele responde que sim e que chegou a hora dele deixar o lugar. Em seus pensamentos, o vice fala que em breve a aliança vai despachar algumas pessoas para investigar aquele lugar. Diz que eles vão descobrir a existência daquele monstro e que a noite silenciosa reapareceu e também sobre o Jin Wuvong. Diz que a aliança vai levar essa situação levemente. Fala que mesmo que ele não esteja diretamente envolvido, ele ainda estaria ligado a isso de alguma maneira. O prota pergunta o que ele vai fazer. Ele diz que tem que voltar para a aliança e que terá algum trabalho a fazer. Fala que se ele deixar aquele lugar, ele será o único sobrevivente desse incidente. O prota fala que eles farão o possível para extrair o máximo de informações que puderem dele e diz que ele enfrentará muitas dificuldades. O vice suspira e fala que ele está certo. Fala para o Jin não se preocupar, que ele não vai falar para eles que ele sobreviveu. Ele jura por sua vida e pelos deuses. Ele pede desculpas por suas ações do passado e diz que realmente admira os ancestrais do Jin. Por isso, ele ficou extremamente desapontado quando viu o lado patético do Jin e não pode acreditar que ele era o herdeiro das pessoas que ele admirava. O prota fala que tudo bem e que qualquer um teria sentido o mesmo. O vice agradece por ele ter aceitado suas desculpas e também por o Jin ter iluminado ele naquela época. O Jin, meio sem graça, fala que aquilo não foi nada. Então o vice se ajoelha e diz em voz alta que ele, Seu Musang, de agora em diante, servirá o mestre Jin Wuvong como seu senhor. O Jin fica surpreso o Musang continua, dizendo que jurará por todos os deuses que viverá e morrerá pelo seu mestre. Fala que, a partir de hoje, o Jin é seu primeiro e único senhor. Em seus pensamentos, o vice fala que a seita celestial do norte será revivida através do Jin. Diz que em uma época em que as conspirações e traições prevalecem, não há como encontrar outro homem como o prota, cujo espírito ressoa com a verdade e é guiado por uma vontade inflexível. Se um homem como Jin não for digno o suficiente para ser seu senhor, então quem seria? Ele volta a falar em voz alta, dizendo que ele deve se tornar a lâmina que mata seus inimigos. O prota pede para ele se levantar e fala que ouviu o desejo dele e aceitou. Diz que agora ele é sua primeira lâmina. Um pequeno spoiler: o Seu Musang é o primeiro subordinado do prota. Ele tem uma evolução muito foda e é um dos se não o subordinado mais leal que o prota tem. Toda a seita está em chamas. Na frente da seita, observando estão o prota, o Sr. Wang e o Seu Musang. O Seu Musang olha para os dois, o Jin está sério e o Sr. Wang está com lágrimas nos olhos. Aí mostra como o Sr. Wang chegou ali. Ele veio de carroça o mais rápido que conseguiu depois que ouviu que os descendentes dos 9 céus iriam para lá. O Sr. Wang preocupado fala que a arrogância deles não tem limites e pergunta como eles ousaram ir àquele lugar. Ele fica checando e pergunta se o prota está ferido em algum lugar. Ele pergunta o que aconteceu com aquele lugar e pede perdão por não ter vindo antes. O prota fala que está tudo bem e agradece por ele ter ido até ali. Depois de um tempo, o Jin sobe em um cavalo. O Sr. Wang está surpreso porque o Jin realmente sabe artes marciais. O Seu Musang cumprimenta o prota e fala que até eles se reencontrarem novamente, ele pede para o prota ficar são e salvo. O prota fala que não sabe quanto tempo vai demorar. O Musang diz que isso não importa, ele deve esperar o seu retorno. Então o Jin fala para ele ter cuidado também. O Seu Musang diz para o Jin não se preocupar com ele. Mostra a cena dele dando um pano para ele estancar o sangramento e o momento da despedida. O Musang pede para o Sr. Wang cuidar bem do prota. O Sr. Wang diz que sem problemas, afinal, ele faz isso há anos, e diz para ele não se preocupar. E fala até a próxima. Eles partem. Em seus pensamentos, o Seu Musang fala que o dragão saiu para ganhar asas em suas costas, se referindo ao prota. Ele diz que deve esperar o retorno dele e se preparar para o futuro.
Ele cruza as pernas, senta e diz que esse é seu primeiro dever. Passa um tempo e as pessoas que a aliança mandou chegam. O Céu Musang ainda está lá sentado, esperando por eles. O Céu Musang diz que eles finalmente chegaram. Ele diz que o Shin e a Ryung chegaram na fortaleza da Aliança Celestial Central. A pessoa que liderava aquelas pessoas para na frente do Musang pergunta quem é ele e fala para ele se apresentar. Em seus pensamentos, o Musang diz que aquele deve ser o general da Fortaleza do Oeste. Ele puxa uma placa de identificação e fala seu nome. Diz que é um guerreiro do terceiro grupo de mercenários que foram despachados ali pela Aliança Celestial Central. O general pergunta onde estão os outros. O Musang diz que é o único sobrevivente. O general o questiona se é verdade, e ele confirma. O general pergunta o que aconteceu com o descendente da seita celestial do norte. O Céu Musang diz que provavelmente está morto. O general pergunta se ele confirmou com seus próprios olhos. O Céu Musang responde que a última vez que ele tinha visto o Jin estava em um quarto em chamas, então ele foi incapaz de verificar se ele escapou ou não. O general fala que eles descobrirão em breve e manda prenderem o Musang e levá-lo para a Fortaleza Oeste o interrogarem. Ele manda dividirem-se em 2 grupos, um para proteger os arredores e outro para recuperar todos os corpos que foram queimados pelo fogo. Em seus pensamentos, o Musang diz que quando ele chegar na Fortaleza Oeste, eles irão perguntar sobre a aparição da Noite Silenciosa e como ele sobreviveu ao ataque. Também vão querer descobrir a verdade sobre Jin Wuvong. Se ele for provado inocente, ele poderá voltar à Aliança Celestial Central. Caso contrário, será preso para sempre. Ele diz que precisa se manter focado até o fim. O general fala para vasculharem tudo e encontrarem todas as coisas pertencentes à Noite Silenciosa. Em seus pensamentos, o Musang diz que não importa o quanto ele tente, ele não será capaz de encontrar nada. E fala que agora tudo depende de Jin e ele vai orar pelo sucesso dele. Passa algum tempo e mostra o Prota a cavalo com o Sr. Wang. O Sr. Wang fala que mesmo dentro da seita celestial do norte, muitos não sabem sobre aquelas montanhas. Aquelas montanhas são as montanhas de Okan, mais conhecidas como Montanha Misteriosa. Fala que não é um lugar para se viver e pergunta se o Prota realmente pretende ficar ali. O Prota responde que sim e que está bom. A partir de agora, ele apenas irá treinar artes marciais e fala que aquele lugar é perfeito para ele mergulhar em seu treinamento. Diz que agora ele é considerado morto para o mundo e que as pessoas terão dúvidas no começo, mas tudo isso logo desaparecerá. Isso porque as pessoas desse mundo são cruéis e sem coração. O Sr. Wang diz que trará comida e suprimentos a cada 4 meses para ele. O Prota segura a mão do Sr. Wang e agradece sinceramente pelo que ele fez e faz por ele, e fala que por causa dele ele sofreu tanto. O Sr. Wang diz para ele não dizer essas coisas e que esse é o dever sagrado que ele deve cumprir. O Jin pede para ele perdoá-lo por dizer isso e fala que continuará aos cuidados dele. O Senhor diz que não há necessidade de se preocupar com ele, que ele quer que o Jin se foque exclusivamente em seu treinamento. O Jin fala que sua jornada para o topo deve começar naquele lugar, Grupo Mercante Dragão Branco, um dos 10 grandes grupos mercantes da nação. A força da sua riqueza é capaz de fazer até mesmo a família imperial atender às suas demandas. Eles têm várias filiais espalhadas pelo continente e uma enorme influência sobre a nação. Mesmo que cada filial seja grande o suficiente para operar por conta própria, se eles tivessem um lugar para chamar de sede, seria em Nanzhou, onde tem controle total sobre a cidade. Dentro de Nanzhou, todos sabiam quem era o Grupo Mercante Dragão Branco. Era impossível para o Grupo Mercante Dragão Branco encontrar alguma conexão com eles. A mulher que fundou o Grupo Mercante Dragão Branco é a ex-líder aposentada, Nota Itai, mas pela primeira vez em muitos anos ela fez uma aparição na reunião da cúpula. Apresenta a filha mais nova, Yoron Seo-in, em seus pensamentos. Fala que desde jovem ele ajudou a mãe a construir o grupo do zero. Ele é quem se preocupa mais com o Grupo Dragão Branco. Esse alguém que ela está falando é seu irmão mais velho, o primeiro filho é a atual líder da família Yoron Won-myung, a pessoa que sua mãe confiou o Grupo Dragão Branco. Ela continua dizendo que faz tempo que sua mãe fez uma aparição na reunião de cúpula. Ela pensa que algo deve ter acontecido, já que isso é incomum da parte dela. Nota Itai pergunta para o primeiro filho se a citação em um não parece boa. Ele responde que sim. A filha percebe que estão falando de um não e fala que 7 anos atrás, quando todos queriam sair de um não, já que era um lugar longe para administrar adequadamente, teve uma pessoa que colocou tudo em risco para estabelecer uma base lá. Esse alguém foi seu outro irmão mais velho, o terceiro filho Yoo Jameung. Jameung fala que se tem algum problema em um não, é para deixar ele ir. O primeiro filho fala que eles não podem permitir isso. Ele diz que se o terceiro filho deixar sua posição ali para ir para um não, eles sofrerão algumas perdas ali e fala que é melhor mandar outras pessoas para um não. O terceiro filho fala que ele se estabeleceu em um não e que não há ninguém que saiba mais de um não que eles devem o enviar até lá.
Em seus pensamentos, o mais velho diz que entende o lado dele, sabe que ele é o mais qualificado para ir para lá, mas eles não sabem o quão difícil a situação está lá, e nem sabem os perigos que podem estar lá, e diz que não pode arriscar e mandar alguém de seu próprio sangue para lá, mas como sua mãe está ali para garantir que eles tomarão uma decisão imparcial, ele vai se abster de dizer essas coisas. Eles discutem sobre quem é mais adequado. A matriarca chama o terceiro e pergunta se ele realmente deseja ir. Ele fala que ela já está ciente disso e que ele é o mais qualificado, portanto, ele que deve ir. A matriarca diz que é natural que ele queira ir e pergunta quem ele planeja levar consigo. Ele fala que pretende levar o general reserva e seus homens e acredita que, com eles, não passarão por quaisquer dificuldades. A matriarca diz então que não faz diferença ele levar mais uma pessoa com ele e sugere que ele leve o guarda-costas Van. Ele fica surpreso e ela diz que ele é um guarda-costas de confiança. Em caso de emergência, ele pode usá-lo para contatá-los. A matriarca pede para ele ter cuidado, pois a situação em não é fácil. Ele diz que terá isso em mente. Depois da reunião, só ficam a matriarca e o filho mais velho. Ela pergunta se ele está preocupado com o irmão dele. Ele responde que sim, mas não é só isso. Ele está mais preocupado com o fato de não terem nenhuma informação sobre a situação em Umbão. A matriarca sente o mesmo, mas diz que não é porque é perigoso que a família principal não deve se envolver. Ela diz que se a família principal não tiver coragem, ninguém irá respeitar mais o grupo mercante Dragão Branco. Ela diz que em momentos como esse, é dever da família principal tomar a iniciativa e dar exemplo para os outros. O filho diz que entende e a matriarca diz que tem fé no terceiro filho. Ela diz que ele já pode sair e é para ele enviar o guarda-costas Van até ela. Ele pergunta se ela quer vê-lo agora. Ela acena que sim. O filho sai andando e pensando sobre o Sr. Wang, dizendo que ele não tem talento em artes marciais e nem se destaca entre os outros. Ele diz que não tem tanta certeza do que ele fez para ganhar tanta confiança em favor de sua mãe. Ele chega onde as pessoas estão treinando e vê alguém auxiliando um menino a treinar. Quem estava auxiliando o menino era o Sr. Wang, que parece estar mais novo. O Sr. Wang está na carroça, andando pelo deserto, e se lembra do encontro com a matriarca do grupo mercante Dragão Branco. Ele pergunta se ela o chamou. Ela responde que sim. Fala para ele se sentar e pergunta como ele tem passado. Ele fala que graças à abundante gentileza dela a vida dele foi abençoada com sossego e conforto. Ela fala que é bom ouvir isso e diz que está muito grata por ele estar ali. Ele diz que realmente não fez muito e pergunta o motivo dela ter chamado ele ali. Ela diz que seu terceiro filho deseja ir para Union, já que é o local que ele mesmo estabeleceu e sente responsabilidade em resolver a situação atual de lá, e fala que por isso quer que o Sr. Wang vá junto com ele. O Sr. Wang fica confuso. A matriarca fala que 7 anos atrás seu filho mais velho conseguiu escapar de uma situação extremamente perigosa. Depois 5 anos atrás ela foi posta em uma condição crítica, mas milagrosamente sobreviveu. Ela diz que olhando para trás agora eles conseguiram passar por tempos em segurança porque o Sr. Wang estava com eles. Ela diz que acredita que ele foi abençoado com uma grande fortuna, e tem o poder de fazer as pessoas escaparem de situações perigosas. Ela diz que acredita fortemente que ele tem esse talento dado por Deus, e pergunta se pode confiar o terceiro filho a ele. Volta para o presente onde o Sr. Wang diz que como falta meio mês para eles partirem ele tem que se apressar. Ele fala do garoto que ele está treinando, o nome dele é Moon Jong. Fala que tem que treinar ele com mais rigidez. O Sr. Wang vê uma carroça quebrada e diz que devido à grande quantidade de bandidos naquela área, o exército imperial começou a administrar a região, mas por mais que o Sr. Wang passou ali há mais de um ano nunca encontrou um bandido. Ele diz que realmente deve ter uma grande sorte e fala que não é de admirar que a madame está já mandando ele com o terceiro filho. Ele segue sua viagem, mostra uma pessoa carregando galhos de árvores e cheio de cicatrizes. Andando na neve ele fez uma casa em uma caverna. Ele entra e coloca os gravetos em um lugar. Mostrar várias espadas quebradas e um grito de alguém chamando um jovem mestre. Mostra um sorriso e o Sr. Wang chegando. Então o Sr. Wang e seus pensamentos fala que o Jin já passou 7 anos ali. O prota fala que sentiu a falta do Sr. Wang e o cara cresceu hein? Sr. Wang e seus pensamentos fala que não faz nenhum ano desde a última vez que ele viu o prota e ele parece uma nova pessoa. Fala que mesmo que ele morra naquele momento, ele não terá nenhum arrependimento. O Sr. Wang fica emocionado. O prota diz que deve ter sido uma jornada difícil ir até ali naquela época do ano e diz que é sempre grato pelo que o Sr. Wang faz por ele. Fala que está frio e fala para eles entrarem. O Sr. Wang diz que para o prota que ele mudou bastante desde a última vez que ele o viu. O prota diz que ainda falta um pouco, que ele precisará ser mais diligente em seu treinamento. O Sr. Wang diz que o prota é incrível. Em seus pensamentos diz que o ditado, um novo dia, uma nova pessoa é verdadeiramente adequado para o prota. Fala que
que ele é sempre uma nova pessoa toda vez que ele vem ver ele. Diz que o Prota está se tornando alguém que ele nem pode imaginar. O Prota fala que o Sr. Van veio muito antes do que ele esperava. Ele responde que veio mais cedo que de costume porque estará sendo enviado para um não em breve. O Prota pergunta se alguma coisa ruim aconteceu e fica preocupado de ser alguma coisa séria. O Sr. Van diz que duvida que seja algo perigoso e mesmo se algo ruim acontecer ele é capaz de se proteger e fala que não há nada para o Jin se preocupar e pergunta que lâmina é aquela que está perto deles. O Prota fala que aquela é a lâmina que ele forjou com o meteorito que o Sr. Van deu para ele. Ele diz que aquela pedra não era normal e que demorou vários anos para ele dominar ela. O Sr. Van diz que a lâmina está vibrando de maneira bem sinistra. O Prota fala que podem falar da lâmina depois e pergunta o que está acontecendo no mundo. O Sr. Van diz que depois do incidente de 7 anos atrás a política do mundo começou a agitar. Os 4 pilares do norte se tornaram uma enorme presença para o mundo e a Aliança Celestial Central está tentando seu melhor para mantê-lo sob controle e diz que se eles estiverem lutando internamente, então que dizer que a noite silenciosa ainda não reapareceu. Diz que depois daquele dia eles se esconderam completamente e estão longe de serem encontrados. Por causa disso até a aliança está bastante perplexa e incerta. Passa o tempo e está na hora do Sr. Van ir embora. O Prota fala para o Sr. Van ficar seguro. O Sr. Van diz para ele não se preocupar, porque até que o mundo testemunhe a glória da seita celestial do norte, mais uma vez ele nunca ficará doente ou cairá. O Jin fala mais uma vez o quanto ele é grato e que sente muito pelo que ele faz por ele. O Sr. Van diz para ele parar de falar essas coisas. O Sr. Van sobe na carroça e fala que voltará dentro de 3 meses na primavera e pede para ele ficar saudável até então. O Prota fala que ele deveria dizer isso para ele. O Sr. Van diz que claro que ele ficará bem e parte. O Prota suspira em seus pensamentos. Se pergunta onde está a Seol. Se passaram 3 meses. O Sr. Van disse que voltaria dentro de 3 meses. Passaram mais 2 meses depois daquilo. Eles estão no verão e ele ainda não voltou. Ele pede desculpas para o Sr. Van e diz que estava sendo muito complacente. Diz que ele é alguém que nunca quebraria uma promessa. Então o Prota pega a sua espada. Fala que está certo que alguma coisa aconteceu com ele. Mostra uma parte da montanha cheio de cortes de espadas. Muitos cortes de espadas. O Prota se concentra e ataca. Acontece um estrondo e a montanha foi destruída. Olha o estrago desse golpe, caralho. O Prota fala que não pode mais esperar. Esses foram mais alguns capítulos. Se gostou, deixa o like e comente para a parte 5. Não se esqueça de se inscrever para me ajudar na meta de 10k. Eu também ativei o Seja Membro. Se tiver interesse em ajudar o canal eu agradeço. Valeu.